Olá, eu sou a Lohana Vieira, do terceiro Biotech. Eu estou aqui para apresentar a história do seminarista de Bernardo Guimarães. Bom, nessa nossa história temos o Eugênio, que é filho de um casal de fazendeiros, e temos a Margarida, que é filha de uma das funcionárias dessa fazenda. Bom, o Eugênio e a Margarida eram bem crianças quando a Margarida foi para essa fazenda com a mãe dela. O Eugênio e a Margarida, né, eles viraram muito amigos desde pequenininhos, desde crianças foram criados juntos praticamente, e eles eram muito amigos e foram se acompanhando a evolução do outro, não só como amigos, e sim com um olhar de homem e mulher. Quando foi passando o tempo, eles foram crescendo e acabaram desenvolvendo um amor um pelo outro, que não foi assim discutido pelos dois, pois eles eram pequenos ainda. A mãe dele, a mãe do Eugênio, percebendo, né, esse amor crescendo, quis impedir, pois ela não podia permitir que o filho dela se casasse, namorasse com uma menina de baixa renda, né? Com a menina inferior a ele, já que ela era filha da funcionária da fazenda, ela jamais permitiria isso. Então, entrou em um consenso com o pai e mandou o filho para um seminário, em outro lugar bem distante dali. E colocando ele nesse seminário, ele viraria padre e assim eles conseguiriam afastar um do outro e impedir que eles virassem um casal. O Eugênio, assim que chegou no seminário, ele se despediu de Margarida, né? Ele que teve que informar ela que ele estaria saindo, e ela ficou muito feliz de início com essa partida dele. Ele ia estudar em um lugar novo, e ela falou que quando ele virasse padre, ela seria a primeira a se confessar com ele, e ele concordou com ela. Então ele foi. Quando ele chegou nesse seminário, ele não conseguia esquecer Margarida de jeito nenhum. Ela era o grande amor de sua vida. Ele não esquecia ela, e ele começou a escrever poemas para ela. E num desses poemas, um padre encontrou e foi reclamar com ele. Onde já se viu um futuro padre com amor, escrevendo poema e tudo? Ele foi castigado, né? Brigaram com ele. Então ele se sentiu obrigado a esquecer Margarida. E ele tentou. Para conseguir esquecer ela, ele começou a se dedicar aos estudos no seminário. Começou a focar sua cabeça somente nos estudos, para que Margarida não viesse em seus pensamentos. E os padres, ele começou a ficar muito triste com isso, de tentar esquecer a Margarida. Ele ficou muito triste, e os padres, percebendo isso, ficaram com medo de que quando ele retornasse para sua casa na fazenda, ele reencontrasse Margarida e o amor reavivasse nele. E ele, então, com medo dele voltar para casa e ter um encontro com a Margarida e lembrar de tudo e amar ela, saber que o amor reacender nele, eles proibiram ele de voltar para casa. Lógico, com o consentimento dos pais. Os pais não queriam eles juntos, né? Então ele foi proibido de voltar para casa. Ele ficou durante 4 anos nesse seminário sem poder voltar para casa ali, sempre estudando, com o intuito de esquecer Margarida, né? Os padres queriam que ele fizesse isso, e os pais também. Só que depois de muito tempo, a mãe dele já estava com saudade, os pais dele já estavam com saudade, foram 4 anos. Então a mãe pede para liberarem ele para voltar para casa, e assim é feito. E nessa volta ele encontra com a Margarida, que já tá com seus 14 anos e tá linda, morena, com os cabelos longos, e ele percebe que ele a ama. Esse amor que foi contido durante esses 4 anos volta com muita força, fazendo ele criar coragem de conversar com a Margarida sobre isso. E ele percebe que esse amor é recíproco. Margarida também ama ele muito. Então ele resolve conversar com seus pais. Nessa conversa, ele fala: não quero mais ser padre, eu quero viver um amor com Margarida, eu quero me casar com ela, eu quero ter uma família com ela. E a mãe dele
principalmente, porque o pai e a mãe não gostaram nada, mas a mãe dele, principalmente, não gostou nada do que ouviu da boca do seu filho. Como assim ele não queria ser mais padre e queria casar com Margarida? Não, isso era inaceitável. E aí a mãe pega e fala que ele tá sendo movido pelo demônio e... Nossa, uma briga. Virou uma briga. Eles não gostaram nada disso. E Eugênio fica muito mal, né? Com a negação dos pais em relação a ele não querer ser padre e querer ter uma família com Margarida. E depois de tudo, o Eugênio é proibido de ver a Margarida, porque quando ele voltou do seminário, ele vivia na casa dela. Então eles proibiram ele de ver ela. E então, cansado já disso, de não respeitarem a vontade dele quanto a não ser padre, além de tudo ser proibido de ver sua amada, ele resolve mentir. Ele diz que vai à casa de um primo dele e vai para a casa de Margarida. Quando ele chega lá, tá tendo uma festa, um evento, onde tem muitas pessoas e entre essas pessoas muitos meninos que são muito interessados em Margarida. E ela não quer nada com nenhum deles, ela quer o Eugênio. Só que eles estavam lá todos em cima dela e querendo alguma coisa com ela, só que ela sempre mantendo a distância. E nesse evento, um dos meninos, chamado Luciano, que estava muito apaixonado pela Margarida, se revolta com a chegada de Eugênio. Porque quando ele chegou, Margarida parou de dar atenção para todo mundo para ficar com Eugênio, ficar do lado dele. E o Luciano ameaça Eugênio, ameaça ele falando que iria contar para os pais dele que ele estava lá na casa da Margarida. E com o decorrer da festa, Margarida ficou com ele, o Eugênio falou pro Luciano que não se importava, pois o pai dele sabia que ele estava ali, mas isso era mentira, o pai dele não sabia, então ele, ó... E aí, o Eugênio, no final da festa, ele sai da casa da Margarida meio receoso com o que pode acontecer, né, seu pai descobrindo isso, dele estar lá na casa da Margarida, dele ter mentido, então ele fica meio receoso do que pode vir a acontecer, mas depois de ficar muito tempo com a Margarida, ele resolve ir para casa do primo dele, finalmente. E depois de 2 dias, o pai dele vai buscar ele na casa desse primo, já sabendo de tudo, que ele mentiu, que ele foi para casa da Margarida. E quando ele chega, ele dá uma bronca bem dada no seu filho e na Margarida, dizendo que ela estava influenciando o filho dele a ter esses maus comportamentos e mentir. E então mandam ele de volta pro seminário. E quando mandam ele de volta pro seminário, mandam também uma carta contando o acontecido e falando sobre a má influência que a Margarida tem na vida do filho. Os padres do seminário não respeitavam de forma alguma a vontade do Eugênio, né, de não ser padre, de não querer seguir aquela vida, e depois do descoberto, puniram ele e puniram ele, né, da mesma forma que puniram quando descobriram das cartas, brigaram e tal. E nesse mesmo dia que o Eugênio voltou, tinha um padre que foi convidado a rezar uma missa lá. E foi passado desse padre o caso do Eugênio, né, de estar lá para ser padre, mas ter um amor, né? E aí o que acontece? O padre fez uma homilia que acabou tocando o coração de Eugênio e fazendo ele se sentir muito culpado e muito errado em amar Margarida. E no meio disso tudo, dessa confusão toda dele com essa homilia, que ele se sentiu muito errado em estar amando Margarida, ele recebeu uma notícia. Chegou uma pessoa contando, chamando ele, falando: tem uma notícia para te dar da fazenda. Então ele já fica preocupado, pode ser alguma coisa com seus pais. E aí ele pergunta já bem eufórico o que teria ocorrido. E respondem para ele que não é nada com os pais dele, mas que Margarida havia se casado. E Eugênio fica muito triste. Como assim? A pessoa que jurou amor eterno para ele se casa? Só que, enquanto isso, na fazenda, Margarida foi expulsa da fazenda junto com sua mãe. Os pais de Eugênio expulsaram ela da fazenda junto com sua mãe e elas foram morar na casa de uma tia, num vilarejo ali perto. E logo chega a notícia para Margarida
de que Eugênio havia se tornado padre. Qual foi sua tristeza esperando por ele, e ele virou padre, ele desistiu dela e virou padre. Só que uma coisa que precisamos discutir aqui: Margarida não se casou. Margarida, isso foi o que os pais dele fizeram ele pensar, né? Só que ele sim havia se tornado padre de verdade. Então, Margarida começa a ficar muito mal com essa notícia. Ela ficou muito doente, ficou se sentindo horrível, porque esperou, né, por ele e ele virou padre. Então ela começou a ficar muito doente. Ela foi definhando e então um dia ela chamou sua tia e falou: "Tia, eu quero um padre para me confessar pela última vez, pois estou morrendo." E a tia dela sabia que ela não iria morrer, mas chamou o padre para suprir a necessidade da sobrinha, né, de fazer isso. Ela estava doente, então ela quis realizar seu desejo. E Eugênio estava voltando para a casa dos pais depois de se tornar padre. E então chegaram a ele com essa notícia de que o vigário do vilarejo próximo tinha saído para um batizado, não conseguiria voltar naquele dia e tinha uma jovem querendo se confessar pela última vez, pois estava à beira da morte. Então Eugênio foi. Quando ele chegou lá, era Margarida, e ele se chocou ao vê-la numa cama à beira da morte, ficou triste e chegou a ela para conversar e perguntou para ela se o marido dela não ficava ali com ela. E aí ela respondeu que não tinha marido. Então Eugênio ficou muito, muito bravo com isso, de por que os pais deles fizeram isso e tal. E agora já era muito tarde, pois eles não poderiam viver o romance que tanto queria. Mas Eugênio fez a confissão ali com ela. A primeira confissão dela foi com ele. E eles conversaram muito, ela teve uma melhora súbita naquele momento. E aí ela pede para ele voltar. Depois que eles conversam bastante, acaba rolando um beijo ali, que foi evitado. Rolou, mas assim que rolou o beijo, ele foi evitado porque ele era um padre, isso não poderia acontecer. Mas eles conversaram e ela pediu para ele voltar no outro dia. E ele disse que não poderia realizar esse desejo, pois os pais deles logo descobririam que era ela e ele não teria desculpa para poder dizer que iria lá. Então ele disse que não voltaria, mas que ela poderia ver ele nas missas e tal. E ele vai embora. No outro dia, chega uma pessoa até o Eugênio e fala que tem uma defunta esperando para receber a bênção dos enfermos, né, para esse corpo partir em paz. E o padre vai, o Eugênio fala: "Não vou, sim, claro." Quando ele chega lá, que ele abre o caixão, qual a surpresa dele quando dentro do caixão tá sua amada. Margarida morreu. E então ele fica devastado e tem que tentar esconder aquilo. Ele não pode demonstrar. Então ele fica devastado, fica muito mal. Quando no outro dia ele vai celebrar a sua primeira missa, algumas pessoas perceberam que estavam próximo, perceberam que ele estava muito mal e falaram se ele queria celebrar a missa. Então ele, já com as vestes, vai até o altar e fica louco, ele fica doido ali naquele momento. E ele começa a tirar as vestes sacerdotais e lançar sobre o altar, com muita ira, com muita raiva. E todos da igreja estão olhando assim, espantados com o que ele está fazendo. E então ele sai desnorteado na igreja e sai correndo pela porta da igreja, louco e furioso, completamente fora de si. E assim acaba o livro do seminarista, com muita tristeza, né? Não foi um livro que teve um final feliz. É um livro interessante que remete muito ao romantismo, né? Por todo esse drama de amor desde pequenos que são separados pelos pais e que se encontram, que acabam com o destino mudado pelos pais, né? E aí acaba tendo esse trágico final. Mas foi isso. Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da minha leitura. Eu tentei ser o mais breve possível, mas dei uma passadinha do tempo. Mas é isso. Obrigada.